Marcos capítulo de número 2, nós vamos ler dos versos 1 a 12. Vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Evangelho segundo Marcos. Marcos capítulo 2, versículos 1 a 12, quem achou, diga amém. Vamos ficar de pé, queridos, fazermos a leitura da palavra. Aleluia. Está escrito assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Diga comigo, Jesus estava em casa. Mais forte, Jesus estava em casa. Verso 2: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que Jesus estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam: que arrazoais sobre estas coisas em vosso... Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos uma coisa assim. Quem diz amém, meus irmãos? Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esta palavra. Louvado seja o teu nome por tudo também que já ouvimos até aqui, e pedimos que o Senhor continue a falar aos nossos corações para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meus queridos. Meus irmãos, na última ministração que nós tivemos aqui neste evangelho, nós observamos que Jesus, ele curou um leproso, e depois da cura deste leproso nas regiões da Galileia, Jesus mais uma vez, depois de alguns dias, conforme diz o versículo de número 1 do capítulo 2, ele voltou para Cafarnaum. E diz a palavra de Deus no verso 1 do capítulo 2, que quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum, logo correu, soube-se, ficaram sabendo que Jesus estava em casa. A primeira coisa que nós devemos entender aqui nesta noite é que não dá para esconder a presença de Jesus. Quando ele chegou em Cafarnaum e entrou naquela casa e ficou naquela casa, rapidamente a notícia se espalhou, porque aonde a presença de Jesus está, é perceptível que ele habita naquele lugar, que ele está naquele ambiente. Todos ficam sabendo quando Jesus está presente. A presença de Jesus não passa desapercebida. A natureza, ela se manifesta quando Jesus está presente. A Bíblia diz que quando o Senhor desceu no monte, Êxodo capítulo 19 e capítulo 20, a palavra de Deus nos revela que o monte tremia. O céu fazia com que aparecessem relâmpagos, trovões e nuvens espessas. Ali
era a natureza declarando que o seu Criador estava no ambiente. Quando o tabernáculo fora construído, Êxodo capítulo 40, no término da obra, versículo de número 34, a Bíblia Sagrada nos diz que a presença de Deus, ela se manifestou poderosamente com a sua glória. Quando Salomão, ele constrói o templo, e a palavra de Deus nos diz que ele faz uma oração, a Bíblia diz que Deus abre os céus, sua glória se manifesta, de maneira que a glória de Deus encheu toda a casa. Porque quando a presença de Deus se manifesta, não dá para ficar calado. Quando a presença de Deus se manifesta, não dá para ocultar a sua presença. Quando a presença de Deus se manifesta, pessoas, anjos, criaturas, vermes, como diz o livro dos Salmos e o hino da harpa cristã, vermes, montes, anjos, seres humanos, animais, todos se manifestam em adoração por causa da presença do Todo-Poderoso. Aleluia! E a Bíblia diz que esta presença, quando se manifesta, ela reacende as chamas daqueles que estão com elas apagadas. No segundo livro de Samuel, capítulo de número 22, versículo 13, a Bíblia diz: pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Glória a Deus. Quando nós lemos o Salmo 16, verso 11, a Bíblia diz claramente que na presença do Senhor há fartura de alegrias. É muito difícil chegar na presença de Deus triste e voltar triste, só se não entender a presença. É muito difícil sentar aqui num culto como esse e voltar para casa aflito ou angustiado. Porque quando a presença de Deus está no ambiente, além dela não poder ser ocultada, ela produz uma alegria indizível no coração do crente, a qual ninguém consegue compreender. É a capacidade de chorar em meio às lágrimas, é a capacidade de chorar em meio às lágrimas, ficar com os olhos cheios de lágrimas, mas conseguir declarar no final: eu estou feliz, mas está chorando, mas estou feliz, porque a presença que habita aqui dentro é maior que a luta que está por fora. Glória a Deus. É por isso, irmãos, que quando Jesus está presente, os santos o adoram, a igreja glorifica, e aquele que entende da presença adora em espírito e em verdade. E é bom entendermos que se nós não adorarmos, não há problema. A Bíblia nos diz em Lucas 19, 35 a 40, que quando Jesus vai entrando em Jerusalém, montado no jumentinho, a palavra de Deus nos revela que os seus discípulos, eu acho lindo isso, porque todo discípulo reconhece o valor da presença. Aleluia. Todo verdadeiro discípulo não consegue ficar calado diante da presença. É a presença se manifestando e todos conhecendo que Ele está no ambiente por causa da voz dos discípulos que dizem: Hosana ao que vem em nome do Senhor, bendito seja Ele nas mais alturas do céu. Discípulo não fica calado diante da presença. Se não dá para esboçar aleluia esta noite, se não dá para esboçar glória a Deus esta noite, tem que passar pelo discipulado de novo. Porque quem é discípulo reconhece o rei e diz: eu trouxe glória a Deus e aleluia para a tua presença. Tem discípulo aqui, irmãos? Tem discípulo? Mas a Bíblia diz que entre os discípulos havia um grupo de religiosos. E escute muito bem, irmão: religioso não adora e se incomoda com quem está adorando. Religioso não bate palma e se incomoda com quem bate.
Religioso não diz glória a Deus e critica quem diz. Por quê? Porque o religioso perde muito tempo olhando a vida do outro, quando deveria estar olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque quem olha para Jesus adora. Eu vou dizer de novo: quem olha para Jesus adora. Aleluia, glória a Deus. Aí os fariseus dizem: manda eles parar, Jesus. É interessante, né, irmão? Sempre tem aqueles que dizem: não precisa disso. Graças a Deus aqui não tem. Mas sempre tem. Em lugares por aí afora, aqueles que dizem assim: não precisa isso. Para que esse grito todo? Para que essa agitação toda? Não precisa isso. É interessante que ninguém diz isso no estádio de futebol. Você já parou para pensar? Ninguém diz, né, irmão? Só na igreja que mexe. Não precisa disso. Aí o fariseu diz: manda eles pararem. Aí Jesus diz: não dá. Porque discípulo tem liberdade para adorar. Aleluia. Aí Jesus disse: tem mais. Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Escute isso essa noite, irmão. Se nós nos calarmos, o reboco, os blocos, o cimento, as portas, os ferros, tudo vão se levantar e vão adorar e vão clamar, porque a presença merece ser adorada. E isso se cumpriu posteriormente, porque no ano 70, quando Jesus disse aos discípulos antes desse acontecimento: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja revirada, porque foi derribada e revirada. Ali era Jesus, a palavra de Jesus sendo cumprida. Ele disse que as próprias pedras clamariam. Aí quando o povo estão lá virando as pedras, em busca de quê? Do ouro. É só você ler o livro de Flávio José. Eles reviraram as pedras para cumprir a profecia de Jesus, mas eles estavam procurando ouro. Aí cada pedrinha daquela revirada eram os religiosos olhando e dizendo: rapaz, as pedras estão clamando que a palavra dele é a verdade. Glória a Deus. É por isso que não dá para ocultar. A primeira lição é essa: ninguém consegue ocultar a presença de Jesus. Você já parou para pensar, irmão? Aqui dentro de nós temos a presença do Espírito Santo, o outro Consolador, que o próprio Cristo disse que enviaria para estar conosco, para ficar conosco. E nós temos a presença de Cristo em nós, através do Espírito Santo. Paulo disse isso: Cristo em nós, esperança da glória. E é impossível ocultar a presença dele em sua vida. Se está oculta, é porque não está aí. Se não se manifesta, é porque não está aí. Se não tem adoração na sua vida, é porque foi embora. Mas quem tem a presença de Deus, irmão, aonde chega, o céu chega junto. Aleluia. Eu acho bonito quando eu chego num determinado lugar, aí eu não abro nem a boca, aí a pessoa olha assim e diz: tu é crente, né? Aí eu digo: graças a Deus. Ele diz: tem cara de pastor. Aí eu digo: ainda não, mas tu prega. Aí eu digo umas coisinhas quando Deus manda. Sabe o que é isso, irmão? Não dá para ocultar a presença dele. Quando você chega com a presença dele. Ele habita em você. Então deixa o mundo ver que você é propriedade dele. Glória a Deus. Veja o versículo 2. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta se achava lugar. E ele lhes ensinava a palavra. Antes de observarmos aqui o verso 2, note um detalhe que tem no verso 1 aqui, que desceu agora. O texto diz: se logo soube-se que ele estava em casa. Diga comigo: soube-se que ele estava em casa. Mas de quem era a casa? Vamos usar uma linguagem moderna. No papel, a casa era de Simão Pedro e André. Vamos ver isso? Capítulo 1, nós já expomos, é só para a gente lembrar. Capítulo 1, versículo 29. Olha o que diz a Bíblia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de quem? Pronto, a casa era deles, de Simão e de André, no papel. Mas por que quando Jesus foi para Cafarnaum,
e entrou de novo na casa de Simão, Pedro e André, por que o texto diz no versículo 1 do capítulo 2, soube-se que estava em casa? Porque essa, irmãos, é uma afirmação que nós fazemos ao dono da casa. É assim ou não é? Fulano, tu está em casa. O que a gente está dizendo? Fulano, tu está na tua casa. Ou então a gente diz assim, pode vir, eu estou em... Então é a prova de que a casa é nossa, quando se usa essa expressão. Mas no papel a casa era de Simão Pedro e de seu irmão André. Mas no capítulo 2, versículo 1 diz que soube-se que Jesus estava em casa. Então a casa agora não é mais de Simão Pedro, não é mais de André. A casa é de Jesus. Jesus tomou a casa? Não, porque Jesus não é ladrão. Jesus invadiu a casa? Não, porque Jesus não é, eu não preciso dizer, né? Do povo que invade. Então como explicar isso aqui? É simples. Quando Jesus entra na nossa casa, no papel a casa continua sendo nossa, porque é direito nosso, mas espiritualmente a casa é dele. Aleluia! É por isso, irmão, que quando ele entra na casa diz, soube-se que ele estava em casa. Ou seja, quando ele entra na tua casa, a casa é dele, é ele quem manda, ele faz o que quer, ele muda as coisas de lugar. E quando ele se estabelece na sua casa, ele bota Satanás para correr e diz, aqui não entra mais, porque quem manda sou eu a partir de agora. Deixa eu ver as casas aonde Jesus já entrou aí, irmãos. Glória a Deus! A casa é dele. Mas há uma outra lição aqui, irmãos. Que bom quando Jesus se sente em casa, na nossa casa. Quem diz amém, meus irmãos? É porque ele está bem aqui, ele está tranquilo. Ele fez da casa de Simão Pedro a casa dele. Ele se sentiu bem naquela casa. E eu quero dizer para você aqui nesta noite, para Jesus se sentir bem na sua casa e na minha casa, nós temos que tirar tudo aquilo que não representa o reino dele. Tire o ódio, tire a maldade, tire o pecado, tire a hipocrisia, tire o engano, tire tudo. E se você não tiver forças para tirar, não tem problema, diga para ele, Jesus, eu não consigo tirar, mas está aqui, faça o que o Senhor quiser. E ele faz. Glória a Deus. Quando ele entra, irmãos, tudo muda. Por isso que o texto diz, soube-se que ele estava em casa. Mas ele estava ali de uma maneira específica. Ele não estava só em casa. Ele estava na casa de Simão Pedro, que agora espiritualmente é sua casa. E ele estava ali com um propósito específico. E quem nos revela isso, não precisa abrir para ganhar tempo, é Lucas capítulo 5, versículo 17. Porque Lucas diz que ele estava ali, e o poder de Deus estava sobre ele para curar. É isso que eu acho interessante. Quando Jesus vem, ele não vem só mostrar o tamanho. Quando Jesus vem, ele não vem, irmãos, pega a brasa, como a gente diz aqui, né? No nosso nordestino popular. Quando Jesus vem, ele não vem dar uma passadinha. Quando ele vem com propósito. Quando ele vem, o poder de Deus está sobre ele. Quando ele vem para curar, ele vem para salvar, ele vem para libertar, ele vem para fazer coisas extraordinárias. E há uma boa notícia aqui esta noite, ele veio e é todo poderoso aqui neste lugar. Aleluia. Segunda lição, agora sim, ou melhor, terceira lição. Verso 2. A presença de Jesus atrai as pessoas. Diga comigo, a presença atrai. Atrai, irmãos. Oh, glória a Deus. Achei muito bonito quando os irmãos cantaram aqui, não é? Que o motivo de não desistirmos foi por causa dele. A gente só está aqui por causa dele, irmão. Para pensar comigo, um calor que não tem cão no mundo que aguente. Não é assim? O ventilador sopra fogo.
É um calor que não tem quem aguenta. Eu estou aqui suando mais do que cuscuz. Mas a gente está aqui. Por quê? Por causa dele. Por causa da presença dele. Mas e o fogo e o calor, irmão? E esse fogaréu que está aqui dentro? Não, peraí, você tem que entender. Calor é uma coisa, fogo é outra. O calor tem a ver com a questão do clima, mas o fogo é do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Escuta. Muitos afluíram ali, verso 2. A presença atrai. Obrigado, meu irmão. E se juntaram à porta. E o texto diz: e Jesus anunciava a palavra. Irmãos, onde a presença de Jesus está, as pessoas correm para lá. Onde a presença de Jesus está, a gente vai. Não importa como é que está a circunstância, vai. Está indo por causa de quê? Por causa do pregador? Não. Você está indo por causa de quê? Por causa do louvor? Não, o louvor é bom por causa disso, não. E por que? Eu estou indo por causa da presença. É a presença dele que me atrai. E o povo vai, irmãos, para sentir a presença e para ouvir a palavra. E quando a presença não está, não vale a pena sair. Não vale a pena andar sem a presença. Não vale a pena, irmãos, ficarmos tentando maquiar sem a presença. Eu não vou abrir o texto porque eu quero ganhar tempo. Mas em Êxodo capítulo 33, há um debate entre Deus e Moisés, humanamente falando. Deus fica chateado porque o povo havia pecado no pecado do bezerro de ouro. E Deus disse: a minha presença não vai mais com esse povo. Esse povo é rebelde. Se a minha presença for, esse povo vai morrer, porque eu vou fulminar esse povo com a minha ira. Aí Moisés endoidou, irmão. Pensa comigo, tu está num deserto cuidando de quase 3 milhões de pessoas. E aí Deus chega para você e diz: vai sozinho agora, porque eu não vou mais. Quem é que vai, irmão? Aqui é a mesma coisa de você estar envolvido num grande projeto, numa grande obra, e de repente acontecer um problema, e aí Deus olhar para você e dizer assim: se vira agora, vai só um anjo aí meu te ajudar, te auxiliar, mas eu não vou mais. Quem é que quer fazer mais nada, irmão? E escute isso aqui: se Deus não vá, se não há garantia da presença ao seu lado, não mude o passo, só vá se Ele for com você, porque quando Ele vai, é garantia de sucesso. Aí é Josué capítulo 1, quando pega a missão de Moisés. Em vez de Deus dizer eu não vou, Deus disse assim: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo por onde quer que andares. Mas o lugar é ruim, mas com a presença melhora. Mas as dificuldades são grandes, mas com a presença tudo se resolve. Mas está tudo fora do lugar, mas com a presença vai voltar para o lugar. Mas está caminhando para a destruição, mas com a presença caminhará para a vitória. É por isso que Moisés fica agoniado, irmão. Moisés parece que era meio nordestino, que ele disse: eu vou nada, vou não. Aí Deus diz assim: tá bom, Moisés, tanta insistência, tanta briga. Sabe o que Moisés está dizendo? Eu não quero um anjo, eu quero a tua presença. Eu não quero ninguém, eu quero a tua presença. Eu não quero outro, eu quero o Senhor. Em outras palavras, outro não serve, só serve Deus. Aleluia. Aí Êxodo 33, versículo 14, Deus diz assim: Moisés, irá a minha presença para te fazer descansar. Eu amo esse texto. Sabe por quê? Porque ele ficou inquieto, ele ficou desesperado, ele ficou agoniado. Aí Deus disse assim: já sei como te acalmar, Moisés. A minha presença vai, fica tranquilo. E se a minha presença vai, você vai descansar. Não entendeu não? Só há consolo, só há descanso, só há paz, só há felicidade na presença dEle. Aleluia, por isso que a gente canta aqui: eu só quero tua presença, hoje não vou
Aleluia. Você conhece? O quê? Levanta a minha voz. Escute. Que a tua... Aleluia. A presença dele é que manifesta a graça para te fazer descansar. Talvez você chegou aqui tão aflito, irmão, tão aflita, irmã, pensando o que é que vai sair hoje. Aí Deus diz: escute, a minha presença vai para te fazer descansar. Aleluia. Aí Moisés é ousado, por isso que eu digo que ele era nordestino. É ousado porque no versículo 15 ele diz assim: se a tua presença não for conosco, nem nos faça sair daqui. Olha, irmão, Deus já disse: a minha presença vai para te fazer descansar. Ele disse: muito bem, e que o Senhor fique sabendo de um detalhe: se a tua presença não for, eu não vou. Eu prefiro morrer no deserto do que sair do lugar sem a tua presença. Só vai, irmão, se ele for com você. Só. Aí o povo vai para lá, e o verso 2 diz que o povo chega, irmão, e se ajunta na porta. Irmão, era gente, que não é brincadeira. E o texto diz que Jesus está ali pregando diga comigo, palavra. Foi a presença que atraiu as pessoas para ouvir Muito bem. É justamente o que está acontecendo aqui. A presença te atraiu para você ouvir a palavra cantada e pregada. Aí sabe o que me chama a atenção, irmãos? É que a maior preocupação de Jesus aqui, a princípio, não é curar os doentes. A maior preocupação de Jesus aqui, a princípio, é pregar a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, faz aquilo que ninguém consegue fazer. Olha a quantidade de pessoas que está aqui neste ambiente. A maioria aqui, se você perguntar o passado e eles lhe disserem, você não acredita. Só não acredito não que tu era assim não. O cão só faltava o rabo. E é porque o cão nem rabo tem, irmão. Não sei onde foi que acharam isso. Mas aí de repente diz: eu não estou acreditando. Que mudança foi essa? Que clínica você participou? Quem foi o profissional que você consultou? Nada. Eu fui impactado, mudado, transformado, restaurado pelo poder da palavra de Jesus. Aleluia. A palavra restaura, a palavra transforma, a palavra santifica, a palavra dá vida, a palavra levanta, a palavra cura, a palavra faz o que nenhum poder humano consegue fazer. Vamos abrir um texto rapidinho. Salmo 19. Eu não vou cansar os irmãos. Salmo 19, rapidinho. Vamos ver aqui, o salmista faz uma coisa que eu gosto. Eu ia citar, mas eu queria que você marcasse esse texto. Esse salmo é conhecido como um dos salmos da revelação de Deus. A partir do verso 7, ele vai falar da palavra. E ele diz o que a Bíblia, a palavra, é, uma característica dela, e depois ele diz o que ela faz. Digam comigo: o que a Bíblia é, uma característica e o que ela faz. É isso que ele faz aí. Olha o versículo 7, olha o que é que ele diz. A Bíblia é, isso aqui é inferência minha. O versículo 7 diz: a lei do Senhor. É para você entender o que a Bíblia é. O que é que a Bíblia é? Versículo 7. A lei do... O que é que ela é? A característica dela. Ela é perfeita. Pegou? Eu quero a participação de vocês como está agora. Está bonito. A Bíblia é o quê? E qual é a característica dela? Não, perfeita. Característica, eu estou repetindo. Agora, o que é que ela faz? Aê! Aprenderam? Então vamos lá. A Bíblia é... Vamos voltar a fita? 1, 2, 3. A Bíblia é... a característica. E o que é que ela faz? Segundo, vamos lá. A Bíblia é o que aí, Próximo texto. Sequência do texto. Testemunho do Senhor. Característica. Fiel. O que é que ela faz? Vamos seguir. Vai você aprender agora. A Bíblia é o quê? Qual é a característica? O que é que ela faz?
Seguindo, vamos adiantar. A Bíblia é o mandamento do Senhor, característica, puro. O que é que ela faz? Ilumina os olhos. A Bíblia é o temor do Senhor, característica, límpida. E o que é que ela faz? Permanece para sempre. Isso aqui é bonito, irmãos, porque a Bíblia, no estrito senso, ela é apenas um conjunto de livros. Mas no lato senso, a Bíblia é tudo isso aqui que o salmista acabou de descrever. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eu tenho a capacidade de fazer leitura labial. E eu vi que quando eu disse estrito senso e lato senso, uma irmã olhou para a outra e disse assim: e o que é isso? E eu lendo daqui, aí a outra disse assim: sei lá. Irmão, bota a mão na boca depois, como o jogador faz, que eu consigo ver. Estrito sensu é a palavra latina que significa aquilo que é puramente, simplesmente, algo mais específico. Então, especificamente, a Bíblia é um conjunto de livros. Lato sensu, que é uma palavra latina também, é o significado mais abrangente. Então, mais abrangente, a Bíblia não é apenas um conjunto de livros. Ela é a lei do Senhor, ela é perfeita, ela restaura a alma, ela é o testemunho de Deus, ela é fiel, ela dá sabedoria, ela é preceito, ela é reta, ela alegra o coração, ela é pura, ela ilumina, ela é temor, é o temor do Senhor, é límpido e permanece para sempre. Em outras palavras, a Bíblia é indestrutível. A palavra permanece para sempre. Aleluia. Esta é a palavra. E tem mais, irmãos, ela cumpre o combinado. Diga comigo: a palavra cumpre o combinado. Porque Isaías capítulo 55, versículo 11, Deus diz: ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz. Por quê? Porque ela é a palavra do Senhor. Não volta vazia. Às vezes a gente prega aqui, né? Faz o convite no final, e às vezes ninguém levanta a mão. Aí a gente diz assim: mas rapaz, o que é que aconteceu? Fica tranquilo, a palavra não volta vazia. Ela cumpre o combinado. Ela faz aquilo para qual foi enviada. Pode não vir nesse domingo, pode não vir no outro, pode não vir no outro, mas o tempo vai passando e a pessoa vai vindo, e a palavra vai sendo pregada, e a palavra vai sendo ensinada. Aí daqui a pouco aquele que disse que não chorava nem com pisa de rabo de tatu, está aqui na frente com os olhos cheios de lágrima, dizendo: só o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos voltar para Marcos. Glória a Deus. Capítulo 2. Olha comigo o versículo 3. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados te são os teus pecados. Escute, porque dentre a multidão que ficou sabendo que Jesus estava em casa, destacam-se 5 pessoas. 4 amigos de um paralítico que está prostrado em uma cama, em um leito. Segundo as minhas pesquisas, não é minha área é teologia, filosofia e história. Mas segundo as minhas pesquisas, há vários tipos de paralisia. Mas nessa época haviam 2 que se destacavam, que hoje elas são conhecidas da seguinte maneira: paraplegia, que é justamente a perda total das funções motoras das pernas. E a segunda é a mais famosa, tetraplegia, que seria ali a paralisação das funções motoras dos membros inferiores e dos membros ali superiores. Então o que é que nós temos aqui? Justamente esse segundo. Esse camarada não podia se mover, esse camarada não podia se locomover. Sua casa era o leito, seu destino era ficar em cima de uma cama até morrer. Mas eu creio num Deus que muda destinos.
Aleluia. Irmãos, porque quem olhava para ele dizia: aí não vai mais, aí não tem mais jeito. Mas quando Jesus entra, irmão, o destino é alterado. Quando Jesus entra, as palavras de negação se transformarão em palavras de bênção. Quando Jesus está no negócio, a história muda completamente. Completamente. Porque aí os amigos percebem: ele não tem como ir, mas nós podemos levar. Escute bem, porque há uma fé aqui. A Bíblia diz: vendo-lhes a fé, mas a fé é de todos. Os quatro amigos têm fé e o paralítico também. Por que eu provo isso? Porque se ele não tivesse fé, ele não ia. Porque nós vamos ver no final da exposição que ele podia falar. E tem gente que quando está numa dificuldade grande, aí é que piora, irmão. Aí é que murmura, aí é que reclama. É alguém tentando ajudar e o infeliz dizendo: como? Pode deixar aqui, eu quero morrer mesmo. Não tem desses? Não quero ir não. Não vai mudar nada mesmo. Mas não, quando os amigos disseram: se tu quiser, a gente te coloca diante daquele que tem poder para curar. Ele disse: então bora, pode me levar. Eu posso não conseguir ir, mas se vocês quiserem me levar, eu vou. E aqui vem, irmãos, uma quarta lição. Tem amigos que levam você para mais perto de Jesus. Valorize a pessoa que te chamou para vir para aqui hoje. Valorize ela. Porque muitos convidam para o bar, muitos convidam para as drogas, muitos convidam para a prostituição. Mas quando você estiver na miséria, os mesmos que te convidaram vão virar as costas para você. Valorize aquele que disse: bora para a igreja. Igreja fazer o que lá? É que eu quero colocar você na presença de Jesus. Esse é o que tem que ser valorizado, irmão. Aí levaram ele para lá. E aqui eu acho interessante, porque tem um empecilho. Porque nada é fácil. Nada é fácil. Irmão, coisa fácil é comer algodão doce. Não alimenta, não tem fibra, e você ainda pode pegar uma doença, diabetes. É assim ou não é? Coisas fáceis, irmão, só trazem prejuízo. Só prejuízo. Tem dificuldade. Qual, irmão Marcos? O versículo 4 diz que tinha uma grande multidão. Tinha mais de 50 pessoas dentro da casa, um monte de gente na porta, e não tinha como passar com uma cama. Não tinha como passar nenhuma pessoa só. Quanto mais 4 levando uma cama e um paralítico deitado em cima. Então não tinha como. E aqui eu quero que você aprenda uma coisa. Quando houver empecilhos, quando houver obstáculos, quando houver dificuldade, pelo amor de Deus, não volta atrás. Pelo amor de Deus, não desista. Pelo amor de Deus, não diga que não vai dar certo. Os obstáculos são testes para a fé. Continue crendo nele, que ele ainda é o Deus que remove os obstáculos. Aleluia. Há uma frase no exército americano que diz o seguinte: todo bom soldado ele sabe fazer 3 coisas muito bem: improvisar, superar e adaptar. Vamos dizer isso juntos para ficar gravado? Improvisar, superar e adaptar. Está dando tudo errado, irmãos? Improvisa. Está complicado? Supera. O ambiente agora não é favorável? Procura adaptar-se aí a esse momento de dor. Como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Paulo diz assim: tem uma coisa, eu aprendi a improvisar, eu aprendi a superar e eu aprendi a adaptar. Como assim? É o que ele diz lá. Porque ele diz assim, ó: eu aprendi, eu fui instruído tanto a ter fome como a ter em abundância. Eu estou instruído, eu aprendi a comer muito e comer pouco, a ter muito e a ter pouco. Mas qual é o segredo, Paulo? Qual foi a tua desenvoltura? O que é que você fez para aprender esse tipo de coisa? Eu não fiz nada, eu apenas aprendi um princípio: todas as circunstâncias eu posso vencer, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Escute, irmão, porque o Senhor está falando ao seu coração esta noite. Você vai se adaptar a este momento de dor por um tempo, mas Ele vai mudar essa circunstância completamente. Mas ande com alguém que te leva para mais perto de Jesus. Ande com alguém, escute isso, que te carrega quando você não pode ir.
Sabia que tem pessoas assim, irmão? Tem, não literalmente, mas espiritualmente. Às vezes você não tem mais forças de ir, mas você não desistiu ainda, não foi para o mundo ainda, não se envolveu com as drogas ainda, não foi para bagaceira ainda. Sabe por quê? Porque tem alguém aqui dentro dessa igreja que ainda te carrega em oração. Irmão, você pode não ter forças para ir, mas tem aqueles que te carregam em oração e coloca você diante daquele que levanta o que está prostrado. É por isso, irmãos, quer que eu aprenda uma coisa, eles carregam por um pouco de tempo, aí eles sobem lá em cima por causa da dificuldade, lembra? Aí eles arrebentam o telhado da casa. Na verdade era como se fosse uma laje de argila misturado com palha. Eram as construções da época. Eu não tenho tempo de explicar como eram as casas na época por conta da hora. Mas eles descobriram aquilo ali, tiraram o barro, tiraram as palhas e desceram um paralítico diante de Jesus. Diante dele. Segura essa informação, nós falaremos já dela. Mas sabe o que é que me chama a atenção? É que eles carregaram o problema, o paralítico, por um tempo. Quando eles chegaram diante de Jesus, sabe o que é que eles fizeram? Eles colocaram o problema para Jesus resolver. Entendeu não? Você não precisa carregar o fardo por muito tempo. Você não precisa carregar o problema por muito tempo. Lança diante de Jesus. Ele está aqui nesta noite. E Ele está dizendo, não quero que você carregue muito tempo não. Já está bom, bota aqui que eu resolvo, porque a gente só consegue carregar o problema, Jesus resolve o problema. Esse dá para nós citar, né? 1 Pedro capítulo 5 versículo 7, como é que diz? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa expressão na Bíblia espanhola, ela diz assim: errade toda vuestra ansiedade sobre Ele cuida de vosotros. Se eu fosse traduzir no português bem rasgado, seria assim: coloca, impõe, deposita, lança, entrega toda a tua ansiedade em cima dele e descansa no cuidado dele para a tua vida. Aleluia! Lucas, escrevendo esse texto, diz que eles colocaram o leito diante de Jesus. O que é que nós aprendemos? Que quando se coloca diante de Jesus, irmão, a gente não precisa mais se preocupar com nada. Você colocou diante dele, descanse. Você colocou diante dele, então tire sua mão agora. Se está diante de Jesus, Jesus tem poder para fazer melhor do que você faria. Tem gente que bota diante dele e fica toda hora indo lá olhar. Igual o carregador de celular do viciado, né? Está com 2%, ele bota no carregador, de 2 em 2 segundos ele está olhando se carregou. Ele sabe que não carrega, irmão, em 2 segundos. Não é assim? Mas está tão viciado que é toda hora olhando. Tem gente que faz do mesmo jeito com Jesus. Coloca o problema diante de Jesus, que é toda hora indo lá. E aí, Jesus? E aí, Jesus? Já, Jesus? Carregou, Jesus? Deu certo, Jesus? Não. Coloque diante de Jesus e saia de cena. Saia de cena. Deixe com Ele. Pode ficar tranquilo, porque na hora certa, no tempo certo, do jeito certo, Ele vai dizer: sabe aquele problema? Resolvi para você. Quem crê nessa palavra ainda hoje, irmão? Que Jesus resolve problema. Glória a Deus. Agora o texto diz no verso de número 5 que Jesus viu a fé deles e disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Ou seja, Jesus viu a fé daquelas 5 pessoas. E a fé, irmãos, ela contempla a realidade das coisas invisíveis. A gente não precisa ver para crer. A gente crê sem ver, porque o nosso Deus faz o que não é ser e o que não existe aparecer. Isso é fé. Escute, porque isso é maravilhoso. Vocês estão com Hebreus 11:1 na cabeça, é verdade. A fé é o fim e fundamento das coisas, daquilo que se esperam, e a prova daquilo que se não vê. Mas o versículo 6 de Hebreus 11 é muito mais interessante, porque diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, Deus se agrada com a sua fé.
Já parou para pensar nisso? Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus se agrada com a sua fé. Quanto mais fé, mais você agrada o coração de Deus. Aí veja o que diz o texto: porque aquele que se aproxima de Deus, a fé te aproxima dele. Deve crer, primeiro, que ele existe, que ele é real. E segundo, que ele é galardoador daqueles que o buscam, que ele dá presente. A palavra galardão no original é recompensa, é presente. Sabe o que é que o texto está ensinando? Quem tem fé sabe que Deus existe e recebe os presentes de Deus. Aleluia, glória a Deus. E meus irmãos, Jesus disse em João capítulo 11, versículo 40: se você crê, escute, se você crê, verás a glória de Deus. Mas irmão Marcos, será que é possível? Marcos 9, 23: tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Vamos adiantar, queridos, que o que nós vemos aqui, verso 5 ainda: vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Olha aí o irreligioso. Verso 6: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. A palavra que é usada aí para arrazoar é uma palavra que no original grego significa pensar. É interessante que é a palavra dialogizomai no grego, que significa pensar sobre, com a mente. Eles não falaram, eles pensaram. Mas Jesus não precisa que alguém fale para que ele entenda. Jesus conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. Aleluia. Salmo 139, o salmista diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. Tu conheces tudo, e antes que a palavra chegue na minha língua, tu, ó Senhor, tudo conheces. Ele sabe de tudo, irmão. Agora note, eles arrazoavam entre si, dizendo o quê? Versículo 7: porque fala ele deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Na cabeça deles Jesus não era Deus, então eles diziam: só Deus pode perdoar pecados. Quem é esse homem para dizer que o pecado de alguém está perdoado? Irmão, Jesus é Deus. Quem diz amém? E Ele está aqui nesta noite, e Ele tem poder para perdoar o seu pecado. E quando Ele perdoa, irmãos, Ele apaga. Isaías 43, versículo 25, o texto bíblico diz: eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, e dos teus pecados não me lembro mais. O diabo gosta de jogar pecados em nossa mente. O diabo gosta de dizer: você errou. Mas Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos adiantar que Jesus, no verso de número 8, olha, Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Verso 9: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque Jesus conhece o pensamento dos fariseus, dos escribas que estavam criticando. Aí Jesus diz assim: por que vocês estão falando essas coisas? O que é mais fácil? Dizer que o pecado de alguém está perdoado ou mandar um paralítico levantar? Qual é a lógica de Jesus? Dizer a alguém: teu pecado está perdoado, é mais fácil, porque não tem como comprovar se o pecado foi perdoado ou não. Quem concorda, diga amém. Agora, mandar o paralítico levantar precisa de quê? Prova, que o bicho tem que levantar, sim ou não? Se ele não levantar, Jesus não tem poder. Então Jesus usa a lógica. Jesus era um mestre espetacular. Então ele diz assim: para que vocês saibam que eu tenho o poder de fazer aquilo que vocês não veem, que é perdoar o pecado de alguém, eu vou demonstrar isso a partir daquilo que vocês vão ver. Eu vou fazer o paralítico levantar. Aí Jesus olha para o paralítico e diz assim: salvo tu já foi, porque teus pecados já foi perdoado. Note que Jesus primeiramente se preocupa com a alma, para depois se preocupar com o corpo.
salvo tu já é, teus pecados já estão perdoados. Mas só para esses religiosos verem que de fato você está perdoado, eu te mando, está no texto, eu te mando, Jesus, pelo poder da sua palavra, disse aquele homem, eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olha o versículo de número 12. Então ele se levantou no mesmo instante. Por que tem a expressão no mesmo instante? Para mostrar que se a cura aconteceu no mesmo instante, o perdão dos pecados também aconteceu no mesmo instante. Escute, na hora que você se arrepender de verdade e Deus lhe perdoar todos os seus pecados, a partir daquele momento, no mesmo instante, são todos cancelados. Eita, glória a Deus! Aí, irmãos, nós vamos concluir agora. Porque Jesus deu uma ordem específica, vai para a tua casa. Ele não disse vai para o bar comemorar. Ele não disse vai para os teus amigos festejar. Faz um churrasco agora, compra bebida e te alegra. Não, Jesus disse vai para a tua casa. Porque o maior trabalho de Jesus é devolver a gente para os nossos. Sabe o que eu acho mais bonito, irmão? É uma pessoa que vivia nas drogas, ou na prostituição, ou na bebida, ou em terríveis pecados. Ela não para em casa. É assim ou não é, irmãos? É assim ou não é? Não para em casa, não valoriza a família, não valoriza a mulher, não valoriza marido, não valoriza filho, não valoriza mãe, não valoriza pai. Mas quando Jesus entra, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus entra no fim de semana, sabe onde é que ele está? Em casa, com os filhinhos, com a esposa. Sabe onde é que está? Com a família. Porque Jesus devolve a gente para o seio da família, para provar que o que é impossível aos homens é possível para Ele. Aleluia. Eu quero terminar, irmãos, agora com 3 aplicações rápidas e básicas. Número 1, nós não somos uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Aquele homem só foi curado porque tinha 4 amigos dispostos a carregar ele quando ele não podia se mexer. Você não é uma ilha não, meu irmão. Essa história de eu não preciso de ninguém. Precisa. Você precisa de pessoas para te dar ânimo. Paulo disse isso quando Tito chegou. Ele disse, Tito chegou para me alegrar. Então não se isola não. Olha o tanto de irmãos e irmãs que você tem aqui para ajudar você na hora da dor. Você não é uma ilha, você precisa dos outros e os outros precisam de você. Segunda lição, a diaconia não é muito falada e não aparece muito, mas é fundamental. Sabe por quê? Quem foi que consertou o telhado, irmãos? Aparece no texto? Não, mas foi os diáconos. Arrebentar lá, arrebentaram, não foi? Desceram o leito, a cura aconteceu, todo mundo festejou e todo mundo foi para onde? Foi para casa. E o telhado? Foi o diácono que ajeitou. Para esse culto aqui acontecer e você chegar à presença de Jesus, pessoas trabalharam duro para que a cadeira tivesse limpa, para que a igreja tivesse limpa, para que tudo tivesse organizado, para que o som tivesse no jeito, para que foram feitos ensaios. Tudo aqui aconteceu por pessoas que talvez os irmãos nem conheçam. Os irmãos me conhecem, conhecem o grupo de louvor, conhecem o pastor, conhecem os dirigentes que passam aqui na frente. Mas tem um pessoal aqui dentro dessa igreja, irmãos, que trabalha pesado para o culto acontecer. E naquele grande dia eles estarão nas mesmas fileiras recebendo o galardão, porque Deus não deve nada a ninguém. Aleluia! E terceira e última lição: quem tem um encontro com Jesus sempre volta para casa diferente. Olha o 12. O texto diz que ele retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem e todos darem glória a Deus. Mais bonito não é aqui. Vai rapidamente comigo, irmãos, para Lucas, que escreveu esse relato, capítulo de número 5. Vamos lá, vamos rapidinho. Estou terminando. Lucas capítulo 5, versículo de número 25. Eu vou ler para ganhar tempo. Imediatamente, falando da mesma cura,
se levantou, quem? O paralítico. Se levantou diante deles, tomando o leito em que permanecera deitado, e voltou para casa, como? Glorificando a Deus. Escute, irmãos, a gente chega diante da presença, calado e prostrado, volta para casa de pé, dando glória a Deus. Fique em pé nessa noite, irmãos. Aleluia.